Fala galera, tudo bem aí? Boa noite, ou qualquer momento que você estiver vendo. Vamos seguir aqui no nosso canal com a nossa série de vídeos aí para mostrar como utilizar o Ultragen para criar views para suas aplicações ROS e aí poder usar o processamento de views no back-end, usando o ROS aí como não apenas como API, né, mas como também alguém para controlar a resposta da view ali. Bom, da última vez, né, a gente viu aqui, já criou aqui as rotas para servir uma lista de usuários, para mostrar um usuário, né? Já falamos do static, né, da parte de auto reload, né? Explicamos aqui o adapter, os dados que a gente precisa passar lá para a view, para que alguma coisa seja feita, né? Falei do serviço aqui, né, para processar o template, né? Mostrei algumas coisas que vão ser executadas no prelúdio, que são alguns pedaços de código, né, que a gente quer que sempre sejam executados, então a gente já coloca eles no prelúdio ao invés de colocar direto no script, né? Então a gente sabe que sempre vai ter uma constante chamada horse data, que ela vai ser o conteúdo de data que vai passar do horse para lá, passeado para um objeto Ultragen, né? A gente está assumindo que a gente sempre vai passar um JSON nessa chave data, e aí a gente vai sempre poder fazer um parse desse JSON e ter uma constante lá chamada horse data que vai ser acessível por todo mundo, né? E vai poder ser usada de qualquer lugar da nossa aplicação lá, da parte das views, né? E a gente comentou também que a gente vai usar um script chamado index.ultra para resolver qual componente precisa ser carregado ali, né? Bom, então vamos lá. Bom, uma coisa aqui que eu quero comentar que é o seguinte: eu vou usar essa chave aqui, essa chave route aqui, para eu acho que eu vou até trocar o nome disso aqui para component. Pronto, acho que é mais semântico. Que é o lugar que vai escolher qual componente, qual template tem que ser carregado lá. E aí eu vou fazer isso aqui, olha. Para minha index, eu quero que seja chamado um componente chamado home index. Para a minha lista de usuários, eu quero que seja chamado um componente chamado users index. E para a minha tela de mostrar um usuário, eu quero que seja chamado um componente chamado users show. Isso poderia ser estruturado de outra forma, mas para o que a gente quer fazer, funciona muito bem. Então, beleza. Bom, então aqui eu já tenho aqui todo o meu ajuste do controller de todos os usuários, o que tem que aparecer, os dados que eu tenho que passar para a aplicação Ultragen, né? Eu já tenho aqui também já setado aqui que eu tenho que passar para a tela de mostrar só um usuário, né? E aqui no meu index, né, nesse momento eu estou passando só esse JSONzinho aqui, que só tem uma data e null, né? Poderia passar um objeto vazio, enfim, mas vou deixar esse data e null aí, só para a gente começar a vida. Alterei, vou compilar, vai dar tudo certo. Show de bola, beleza? Então, ó, vou colocar aqui a minha aplicação para rodar, né? Aqui no meu index, por enquanto, só tem um live hello. Vou abrir aqui o navegador, né? Vamos atualizar. Legal, hello, maravilha. Então, vamos começar aqui a criar as nossas views, os nossos componentes, né? Então, vou criar aqui uma pastinha chamada views, né? E aí o primeiro componente que eu vou criar é a base, né, da página, né? É um componente que eu vou chamar de base layout. E aí, como eu já expliquei, né, nós temos uma pasta, quando você dá o nome da classe e tem uma pasta com esse nome, quando você inclui uma pasta, né, você dá um nome lá para incluir e tem uma pasta com esse nome, ele procura o arquivo init.ultra. Então aqui no meu init.ultra, o que eu vou fazer? Eu vou declarar uma classe chamada baseLayout. Vou declarar um construtor nela, tá?
E o que esse construtor vai ter? Ele vai receber ele vai receber um argumento chamado content. Seria um conteúdo qualquer, né? E já fechei meu construtor. Aí, quando eu faço isso aqui, eu declaro um parâmetro no meu construtor, automaticamente o que eu passar aqui dentro vira um atributo de instância da classe. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, tá? Só que em UltraGen eu não preciso fazer isso. Quando eu passo um parâmetro, automaticamente, quando o construtor é executado, eu já vou ter um atributo com o nome daquele parâmetro que eu passei lá no método. Então não preciso disso. E aí eu tenho que declarar que esse método pertence àquela classe e que ele é um método de instância, tá? E aí eu vou criar aqui, dentro da minha pasta, um arquivo chamado render. Esse .ultra.html, esse .ultra não é necessário. Eu gosto para eu marcar que aquilo é um template. Então eu vou criar aqui uma função chamada render. Base Layout, para simbolizar que ela é da classe Base Layout. Vou colocar aqui o meu self, para dizer que é um método de instância. Vou colocar aqui uma base de página, né? Vou chamar aqui de app ultra horse, né? E no meu body, vou dar uma estruturazinha já aqui para a gente usar depois. Um div chamado container, um div chamado header, né? E vou colocar um conteúdo aqui, meu app ultra horse, como a gente já feito, né? E eu vou criar uma outra div aqui chamada content, que vai abrigar o conteúdo, né? E aqui dentro, o que vai rolar? Aqui dentro eu vou executar o método render de content. Então aqui a gente já está assumindo uma coisinha aqui entre a gente, que o que eu vou passar como argumento lá para o construtor quando eu construir aqui, quando eu instanciar esse base layout, aquilo que eu vou passar, esse content que eu vou passar um objeto que ele precisa ter um método render. É uma instância de uma classe que precisa ter um método chamado render. A gente vai ver melhor isso conforme eu for criando outros componentes. Tá? Beleza. E aí, o que eu preciso fazer aqui, né? O meu init ultra que vai ser incluído. Então, para eu ter o método render lá participando de tudo, eu preciso incluir esse arquivo aqui. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Include views base layout render.ultra.html. Maravilha. Agora aqui no meu index eu já posso fazer isso aqui, por exemplo. Não, ainda não posso fazer o que eu queria, não. Eu vou criar aqui agora mais um componente, tá? E aí eu vou criar baseado no que a gente vai procurar, tá procurando nessa página inicial aqui. Na minha página inicial, o componente que vai ser visualizado, né, é o home index. Então eu vou criar um componente chamado home index para responder aqui, para ser mostrado no nosso barra aqui, né? Beleza? Home index, mesmo esqueminha, init.ultra, declara a classe, né? E aí, como eu disse, né, precisa ter um método render. Como aqui eu não vou fazer muita coisa, vou criar um métodozinho render aqui mesmo. Quase sendo derrubado aqui. Self. E aqui o método render ele vai dar um live em... Este é o super app ultra horse end. Beleza. E aqui no meu index eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que incluir o meu base layout, né? Porque eu vou precisar instanciar ele depois. E aí eu vou criar uma variável chamada component, que ela vai receber lá, né, o que a gente está mandando pelo horse, certo? E aí eu posso fazer aqui o seguinte,
Vou criar aqui uma variável chamada component_to_render. E esse component_to_render ele vai receber o quê? O retorno, a classe que existir lá nesse arquivo que vai ser incluído. Mas eu vou mostrar como que isso acontece. Então, vou incluir um arquivo lá em views/component. Basicamente, isso aqui é como dizer que eu estou incluindo o seguinte, ó, include views/ no caso aqui, home index. Tá? É isso que está acontecendo aqui. E aí, tem uma questão que o Ultragen, tem uma possibilidade que o Ultragen tem implementado, que é o seguinte. Eu estou incluindo um arquivo, uma pasta, enfim, chamada homeIndex. Como que eu estou incluindo? Tem uma classe chamada homeIndex. Ele retorna uma referência para essa classe. Então, quando eu faço isso aqui, component_to_render, o component_to_render ele vai ser uma referência para a classe homeIndex. Certo? Não sei se isso ficou claro, mas acho que vai ficar mais agora. Então, eu posso fazer isso aqui depois, olha. Content dá igual a new component_to_render. Isso é similar, o que está acontecendo aqui por trás dos panos é que eu estou fazendo isso aqui, olha. Opa. Eu estou fazendo isso aqui por trás dos panos. New home index. Porque o nome component_to_render ele está levando aqui agora uma referência para home index. E aí, né, lembrando que content, no caso o home index, é uma classe que ela tem um método render. Então o que eu posso fazer agora? Eu posso fazer isso aqui, ó. Instanciar meu base layout passando quem? O content para dentro da classe através do construtor. E aí agora o que eu preciso? Eu preciso executar o método render da classe base layout, que por sua vez, lá dentro dessa div aqui, olha, ele vai executar o método render do atributo content da própria classe, da própria instância. Certo? E aí, ó, no caso aqui, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dar um live, porque o render vai retornar um template. Vou dar um live, base layout.render. Beleza? Recapitulando aqui. Eu usei o nome que veio lá do componente que eu queria instanciar, incluí. Quando eu incluí, ele retorna uma referência para aquela classe que você está incluindo, que eu coloquei para esse nome aqui, component_to_render. E aí agora estou vindo aqui em component_to_render, instanciando essa classe e passando aqui para o content, né? E aí eu estou instanciando esse base layout, passando o content que eu instanciei aqui algumas linhas atrás. E aí depois eu estou jogando para a live o que é o resultado do método render dessa instância de base layout, que no caso é esse template aqui. Se tudo isso deu certo, quando eu salvar, nós provavelmente veremos exatamente o que a gente queria. A gente tem a base, né, o base layout, que é isso aqui, ó, meu app UltraHorse, e a gente tem aqui no content o resultado da renderização do atributo content que a gente passou para a classe, que no caso aqui é o home index, e o método render dele é isso aqui. Este é o super app UltraHorse. Beleza? Parabéns, você viu a criação de um componente bem simples, né? Mas isso aqui vai ser a base do que a gente vai fazer daqui para frente. Beleza? Agora nós já temos aqui declarado, né, que para a nossa lista de usuários nós temos que renderizar um componente chamado UsersIndex. Então agora o que a gente vai fazer é criar esse componente UsersIndex. Então aqui, views, criar uma pastinha UsersIndex. Pontinho interessante que você pode questionar. Esse base layout, ele poderia ser, o render do base layout poderia ser um método estático, tá? Eu poderia de repente ter isso aqui, ó, content
tá? E tirar o self para ele ser um método estático. Poderia. Mas aí tem um jeito diferente de fazer a mesma coisa, isso podia confundir, de repente, quem está acompanhando. Então eu quis deixar tudo funcionando igual. Todos os componentes que você vai exibir, você tem que instanciar eles. Beleza? Pelo menos esses componentes de roteamento. A gente pode ter outros componentes diferentes que não precisem disso, mas esses de roteamento eu estou fazendo dessa forma. Então, temos aqui o meu users index. Vou criar a classe users index. E aí eu sei que eu já vou ter um método render lá, então eu já vou colocar aqui o include HTML, e aí eu vou criar o meu método aqui. E aí aquele mesmo esquema, render. Ops. E aí, esse nosso componente vai ser o seguinte, tá? Ele vai ser uma tabela. Vou criar uma tabela aqui, né? E aí eu vou exibir três informações só para a gente ter uma tabela ali com os usuários, tá? O ID deles, né? Vou exibir o nome, né? E eu vou exibir o e-mail. Vou botar aqui full name, né? Porque a gente vai ser o nome completo, né? E aí eu tenho aqui o meu corpo da tabela. E aqui é a hora que a gente vai começar a explorar o poder do template. Eu vou ter várias linhas, né, com os usuários. Então o que eu vou fazer nesse caso aqui? Eu vou usar a possibilidade de ter um laço, né? E aí eu sei que no meu horse data eu vou ter uma lista de usuários, porque esse endpoint ele passa naquele data um JSON, um array JSON, né? E aí aquilo é convertido para um objeto ultragen, então dentro do ultragen isso é uma lista. Então, como é o for no ultragen, né? O primeiro argumento, né, vamos dizer assim, é uma lista, e o segundo é um nome que você passa para ser usado como referência para cada item da lista dentro do laço. Então aqui eu já crio um laço de repetição e agora eu preciso o quê? Colocar o resto do template. Um tr, né? Vou fazer logo do jeito mais... então aqui eu tenho o meu tr e eu vou ter agora os dados, né, do usuário. Cada registro de usuário vai ser acessado por user, né, que foi a variável de controle que eu passei lá em cima. Então, para eu ter o ID, eu vou dar uma olhada aqui no JSON para conferir a estrutura. Mas temos aqui é um usuário. Aqui eu tenho o primeiro nível. Então, para eu ter o ID, eu preciso acessar login o ID. Então, login. Beleza. Lembrando que essa sintaxe é a mesma coisa dessa sintaxe aqui, tá? Com os dois pontos no início ou entre aspas. Qual é o mais legal dessa sintaxe com dois pontos? É que visualmente, semanticamente, ela te dá uma ideia mais de nome definido, sabe? Quando as coisas estão entre aspas, parece que são strings aleatórias. E a ideia aqui é te mostrar que isso não é uma string aleatória, é um nome bem específico que você precisa para acessar uma chave dentro daquele dicionário. Isso é uma string comum, tá? Isso é reconhecido dentro do ultragen como uma string comum. Mas o melhor caso de uso, em geral, é como chave de dicionário, por exemplo, ou qualquer coisa que você queira definir um valor que você quer que pareça com o nome, embora na real seja uma string. Então, no meu outro TD aqui, né, eu vou exibir um full name, né, o nome completo do usuário lá. E aí, para eu ter essa informação, eu tenho que exibir o seguinte: name e o first, e depois o name e o last. Poderia encapsular isso numa função? Poderia, mas
vamos abstrair isso nesse momento. Então, teria que fazer assim, name, first, vou dar um espaço aqui, mais duas chavinhas, user, name, last. Beleza, exibi o nome da pessoa e eu vou exibir agora o e-mail, que eu acho que tá já no primeiro nível. Deixa eu dar só uma conferida aqui. Gender, name, location, e-mail. Beleza. Maneiro, nossa tabela está pronta. Salvei tudo, legal, show de bola. Então, se a gente acessar o barra users, a gente já deve ver esse componente aqui rodando. Se tudo deu certo. Opa, temos aqui uma tabela, tá? Na qual tem aqui os usuários. Beleza, então aqui nós temos já a tabela aqui com todos os usuários, né? Depois a gente vai estilizar isso. Agora eu vou fazer uma outra tela aqui para mostrar um usuário. E aí, a gente combinou lá na aplicação Horse que o componente que vai mostrar um usuário se chama Users Show. Então a gente precisa agora criar esse componente aqui. E isso é muito simples, que a gente já fez isso algumas vezes. Init.ultra. Show, né? Vou criar aqui um método render também, um arquivo para ter o template, né? Self e aí vamos pensar aqui numa coisa bem básica aqui, só para a gente ver a mágica acontecendo. Eu vou ter um H3, tá? Que ele vai. E aí lembrar que o meu horse data agora, ele tem um nome ele tem o payload de um usuário específico. Sendo assim, eu sei que lá o meu horse data, minha constante horse data, ela só tem um usuário. Então, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, horse data name ponto first, né? Da mesma forma que eu fiz lá no outro, né? E last. Vamos colocar, né, o pronome de tratamento também, né? Que vem lá no payload, né? Então podemos colocar name. E aí, como é que ele chama isso? Title. Ok. Title. Beleza. E vamos, né, incluir aqui o nosso script do render para que ele faça parte ali para que os métodos dele façam parte da classe. Legal. Temos aqui o nosso método render. Tá, vamos colocar mais alguma coisinha. Vamos ver aqui. Tá aqui um P, vamos ver o que a gente pode botar. Vamos colocar o username dele, por exemplo, né? Opa. Strong. Username. E vamos colocar aqui, né? Host data login username, certo? Beleza. Podemos colocar, vamos pensar aqui, vamos colocar a foto de perfil dele. Boa. Medium, picture medium, seria isso? Isso, picture medium. Então a gente pode pegar esse aqui, olha, e colocar aqui strong ppp, ok, mg,
horse data image. A gente poderia depois encapsular esses acessos em funções. Aqui, profile. Beleza, criamos aqui o nosso método render do nosso user show. A gente pode fazer o seguinte também, que eu acho que vai ficar legal, olha. Aqui no ID, eu vou transformar isso aqui num link para a gente acessar o usuário, certo? Vamos aqui no nosso método render. Vamos deixar isso aqui melhor. E aí, né, seria users. Beleza, tá aqui o ID e aqui isso aqui vai formar um link usando o ID daquele usuário. Ó, virou um link. Então, ó, se tudo deu certo, quando eu acessar esse link, eu vou ver a página lá do Web Roberg. Temos um erro. Opa, acho que eu errei alguma... Temos um erro de sintaxe em algum ponto aqui. User show render HTML. Ah, tá. Esqueci de fechar aqui o template. E... Opa, image. Acho que eu errei alguma coisa aqui na estrutura do JSON. Peraí. Vamos revisar aqui. Ah, é picture, não é image. Normal, gente. Programa ao vivo. Ó, temos aqui. Vamos colocar o large, porque ficou muito pequenininho. Large. Então, como previsto, né? A gente tem aqui o nome dele, né? O nome de usuário e temos aqui a foto de perfil. E aí, qual é a ideia aqui do lance da componentização, tá? É que, por exemplo, se eu quisesse em uma determinada outra página exibir exatamente esse conteúdo aqui, tá? Seria apenas eu incluir esse user show em outro lugar. Só precisaria incluir e, de alguma forma, fazer com que ele tenha ali acesso àquele dado que ele precisa. Então, por exemplo, eu poderia pegar esse método render aqui, pegar todo esse template aqui que está no render, separar numa outra função e aplicar nela, e aqui eu só fazer o render dessa outra função que eu quisesse. Vamos tentar exemplificar isso aqui. Eu vou criar aqui uma outra pastinha chamada, vamos chamar de layouts, tá? E aí eu vou da mesma forma criar uma outra classe aqui, olha, user profile, tá? Só que aí nesse caso, para esse contexto aqui é melhor fazer um método estático para exibir esse pedaço de página aqui. Falando tá parecendo estranho, mas quando eu terminar vai parecer mais claro. Então vou criar um render.outra.html, tá? Eu vou até chamar de render static para causar menos confusão. Então vamos chamar de render static. Function render static. Ele tem que pertencer à classe user profile, né? Que vai ser o meu componente que eu estou criando aqui, mais um componente de layout, não mais um componente de roteamento, tá? E aí o que ele vai ter? Esse render static, ele recebe um usuário como parâmetro. Olha a diferença aqui, como argumento. Eu não vou mais instanciar a classe, tá? Esse método render static, ele vai receber um usuário para renderizar o seu pedacinho de página ali. Então agora eu vou vir aqui no Views, eu já fiz isso, né? Então vou copiar, né, isso aqui para o meu render static. E aí naturalmente não é mais horse data, né? Agora, ao invés de horse data, eu vou usar o nome da variável lá, né, que eu tô criando para, que é user, né?
que eu estou criando para esse método aqui. Beleza? E aí o que eu vou fazer aqui no meu... deixa eu caçar mais um espacinho aqui. O que eu vou fazer aqui no meu user show, tá? Aqui no meu método render, ao invés de eu ter isso aqui, eu vou ter o seguinte, olha, include, até melhor, vou botar esse include aqui que ele vai ficar mais organizado. Eu vou dar um include em layouts user profile, tá? Deixa eu ver se eu já tenho que incluir aqui. Render state, beleza. E aí eu tá aqui o meu método render static. E aí aqui eu incluí a classe user profile, o arquivo user profile que tem a classe user profile aqui. E aí aqui lá no meu método render, né? O que eu vou fazer? Ao invés de eu ter o template aqui, eu vou fazer só isso aqui, olha. User profile.render static horse data. Estou pegando aquele usuário, passando para o render static e o que vai ser renderizado é esse template aqui. Vamos ver? Deu tudo certo? Vapo. Não sei se vocês perceberam a diferença de estrutura aqui, mas eu vou pegar aqui no meu render state que eu vou fazer isso aqui, ó, só para a gente ver que mudou. Do componente. Vendo? A gente está renderizando daqui, do render static. A gente está pegando o user show, que é o componente de roteamento, vamos dizer assim. E aí, dentro da função render, o que a gente está fazendo é renderizar um componente de layout, que é o user profile, que a única coisa que ele faz é renderizar um template com os dados do usuário. E aí, o que é o legal disso, né? Agora eu desacoplei. Eu desacoplei mostrar esse cartão aqui do usuário, vamos dizer, do roteamento. E aí eu posso usar isso aqui em qualquer outra coisa que eu tenha um usuário. Por exemplo, se eu quisesse, por exemplo, agora, vai dar um pau louco aqui, mas, por exemplo, se eu quisesse lá na minha página inicial, tá? Por exemplo, minha página inicial atualmente, ela renderiza uma tabela com os usuários, tá? Beleza. Mas vamos dizer, vamos dar uma render copy aqui, vou copiar aqui só para a gente poder voltar nele depois. Vamos dizer que ao invés de renderizar uma tabela de usuários, eu quisesse renderizar esse pedaço de página aqui no meu index, tá? Poderia incluir aqui, posso incluir aqui como posso incluir lá, não faz diferença. A única diferença que você tem que lembrar é que você vai executar script, tem que ter o arroba. E aí eu posso fazer isso aqui, ó, layouts user profile, certo? E aí agora aqui, ó, no for horse data use, ao invés de eu ter essa tabela, eu poderia ter isso aqui, olha. User profile.render static e passar um usuário. E aí, vamos ver se deu tudo certo. Olha a mágica que vai acontecer. Quando eu for para users, eu não vou ter mais uma tabela. Eu vou ter esse cartãozinho. Olha lá, do componente. Até vou tirar esse aqui que tá feio. Então, assim, percebe o poder dessa coisa de componentizar pedaços da tua página. Você vê, eu troquei completamente o que é exibido no meu index sem ter que ficar copiando o código, entendeu? O meu user profile aqui, ele exibe... eu consigo exibir esse mesmo pedacinho de página aqui em qualquer lugar, sem ter que copiar e colar código.
E aí quando você constrói a tua página assim, você fica com... você tem um reaproveitamento grande, assim. Se você tiver que exibir isso aqui em diversas outras páginas, é só você executar esse método aqui. Você só precisa incluir o user profile e executar o método render static. Então esse aqui agora a gente começou a ver essa ideia de componentes e conseguimos ver, né, como é que funciona essa ideia de componentizar partes da página. No próximo vídeo a gente vai começar a estilizar essa página para ela ficar mais legalzinha, né? Afinal de contas, assim, ok, isso aqui eu vou te dizer a real. Com até este vídeo, você já está... você está com poder para fazer o que você quiser já em termos de estrutura de página, componentização e tal, porque, vamos dizer assim, a base teórica de como você vai fazer isso é exatamente essa. É criar um template, pensar em templates de roteamento, né, em componentes de roteamento, como user show, e pensar em componentes de estrutura, componentes que fazem parte da página, como por exemplo esse aqui, que é um componente que vai renderizar esse pedaço. Então, esse componente que vai renderizar um pedaço, você separa ele e você, no teu componente de roteamento, você vai incluindo esses componentes de layout conforme você quer, certo? Como, por exemplo, sei lá, de repente no meu base layout eu poderia ter outra, ao invés de isso aqui, por exemplo, poderia estar em outro lugar, né? Vamos dizer, se eu quisesse exibir isso de forma parametrizada ou qualquer coisa. Bom, no próximo vídeo a gente vai dar uma estilizada na página para a gente, né, ter um visual melhor, né, de tudo isso e a gente concluir aí nossa aplicação. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixem nos comentários e aí vamos seguir aí para o próximo vídeo. Valeu, pessoal, até mais. Tchau, tchau.